Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para uma segunda-feira com você bem e informado. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Mai. E aqui estamos, pessoal. Mais um dia, mais uma semana. Começando aqui amanhã com vocês e com as principais notícias do nosso planeta. Hoje é dia 3 de agosto, primeira segunda-feira de agosto começando. Vamos nessa, Mai. Como é que você tá por aí? Vamos nessa, Du. Tô super descansada do final de semana, então tô pronta para essa semaninha. Vamos que vamos, hein? É isso, Mai. Vamos pra cima mais uma semana. E legal falar uma coisinha aqui pro pessoal. Semana passada eu tive uma reunião 100% em inglês. E é muito importante, né? Saber falar inglês, ter o vocabulário corporativo em inglês. Então, por isso, a gente se uniu ao pessoal da EF Intercâmbios para trazer um novo quadro aqui no podcast, o Daily Words. Real, viu, gente? Eu ouvi o Du tendo essa reunião atrás de mim. E você mesmo que adora, né? Trazer algumas palavras em inglês, vocabulários, né? Em inglês. Qual que vai ser, então, o dessa semana, Du? Vamos lá, Daily Words, a gente começa com a palavra benchmark, que é basicamente quando você compara processos, produtos ou resultados com os de empresas que são referência do mercado. Então você pega referências. Muito bom, fica a dica aí, então, para você usar na sua próxima reunião. E se você quer ir além, a EF oferece intercâmbios para profissionais passando por diferentes momentos de vida. Então, mais informações aqui na descrição. E agora, bora puxar o cardápio, né? Em mundo, o presidente dos Estados Unidos quer vender informações antecipadas a investidores. Em Brasil, a gente traz as principais manchetes que movimentaram o final de semana. Produtividade de empresas está sendo afetada por casas de apostas. Canetas emagrecedoras impulsionam a volta das compras presenciais. Black Friday pode ser impactada por aumento no preço de containers. E como hoje é segunda-feira, a gente traz a frase do dia ao final do episódio. Muito bem, palavrinha dos patrocinadores e na sequência a primeira história. Muita gente fala que a propaganda é a alma do negócio. Só que, Mai, a gente sabe que o que realmente fideliza cliente, em muitos casos, é o atendimento. É verdade, viu, Du? Eu mesma só vou em lugar que me atende bem. E o Santander Empresas pensa igual a gente. Por isso, ele atravessa as portas do banco para levar atendimento personalizado. Os gerentes vão até as empresas para acompanhar as operações de perto. Além disso, você tem especialistas PJ no aplicativo até às 22 horas e suporte direto no WhatsApp. O atendimento certo destrava qualquer porta e o Santander Empresas prova isso saindo do banco para entrar na sua empresa. O link está aqui na descrição. Donald Trump está cobrando R$500 mil para vender um serviço que entrega para grandes investidores os posts do presidente dos Estados Unidos na plataforma antes do público em geral ter acesso a eles. E esse produto, batizado de Truth API, libera em tempo real os posts das contas mais influentes da rede, incluindo a do próprio presidente Trump, que soma 13 milhões de seguidores. E essas informações vão para empresas dispostas a pagar pelo acesso, que custa até $100 mil por mês. $100 mil por mês para você ter o post em primeira mão, o que pode impactar diretamente o valor das ações, né? Por isso a maneira como a gente chamou no cardápio. O Trump criou essa rede social dele, a Truth Social, que é muito parecida com o Twitter, né? Em 2022, depois que ele foi banido do Twitter, Facebook e Instagram na sequência dos ataques ao Capitólio. E aí, mesmo depois dele recuperar essas contas todas, que hoje ele tem, ele manteve a Truth Social como seu principal canal de comunicação oficial. Sai tudo por lá primeiro. Qual que é a relevância disso? O presidente, ele costuma anunciar decisões de impacto econômico e geopolítico diretamente nessa rede social, na Truth Social, desde tarifas até operações militares. Então agora, quem pagar pode saber dessas informações alguns segundos antes de todo mundo. Na prática, essa vantagem pode valer milhões em mercados financeiros e até em plataformas de previsões, que reagem em tempo real às declarações do presidente. Então a pessoa que gasta esses $100 mil por mês cria uma vantagem em relação aos outros que recebem com alguns minutos de atraso, né, de delay. Só que do outro lado, a gente tem senadoras democratas que pediram à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que investigue se a venda desse acesso antecipado viola a lei. Elas classificaram essa prática como um uso indevido do cargo público para benefício pessoal, além de uma forma de corrupção. A comissão não comentou ainda o pedido. Já o CEO
interino da Trump Media, que é o Kevin McGurn, descreveu o produto como uma forma de transformar o impacto que os posts de Trump já têm no mercado em uma nova fonte de receita para a empresa, que hoje está concentrada em publicidade e o negócio ainda não tem lucro, não consegue gerar lucro vendendo anúncio dentro dos feeds da Truth Social. Então essas são as informações que a gente tem até o momento de uma mudança nunca antes vista quando a gente fala de disseminação de conteúdo, né? Agora, pessoal, vamos para o Tour de Brasil. Para começar o nosso tour, o PT oficializou Lula como candidato. Em uma convenção no domingo que aconteceu em São Paulo, o partido confirmou a chapa Lula-Alckmin, repetindo a dupla de 2022. Nesse evento, o presidente prometeu que vai investir em defesa e proteger terras raras. Se ele ganhar as eleições, o petista chega a 16 anos no cargo, atrás só do Getúlio Vargas. A prisão de Oruan foi revogada. O rapper que estava foragido desde julho do ano passado teve o mandado de prisão preventiva cancelado pela Justiça do Rio, no caso da tentativa de homicídio contra 2 policiais civis. A juíza responsável desclassificou a acusação e não impôs nenhuma medida cautelar. Agora, ainda falando de eleições, o Renan Santos entrou em jogo. Ele é o fundador do MBL e empresário de 42 anos que estreou nas urnas como candidato do partido Missão, lançado nesse sábado. Ele se apresenta como outsider e copia o discurso de guerra ao crime de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Durante o evento, ele chegou a defender matar quem roubar. O segundo suspeito preso pela tentativa de enviar 400 quilos de cocaína à Europa pelo aeroporto de Guarulhos confessou que recebia R$50 mil por caixa de droga entregue para embarque. Ele foi encontrado escondido em um lava-rápido depois que a PM rastreou a caminhonete usada na fuga do tiroteio que aconteceu sexta-feira. E ainda no cenário político, há 3 dias do fim do prazo para convenções, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema ainda não definiram vice para suas chapas. Lula, Caiado e Renan Santos já oficializaram as suas, respectivamente, com Alckmin, Kassab e Haroldo Medina. O prazo para definição termina no dia 5 de agosto e o registro no TSE deve acontecer até o dia 15. Bom, assim a gente fecha nosso tour por Brasil com as principais manchetes e vamos para a próxima história. Uma pesquisa com gestores de RH de empresas brasileiras revelou que 53% destes gestores já identificaram colaboradores com dificuldades financeiras causadas por apostas. Um sinal claro de que as bets deixaram de ser um problema só da vida pessoal e passaram a afetar diretamente as empresas e a produtividade do nosso país. Os próprios profissionais de RH chamam o efeito de presenteísmo. Olha aí, uma outra palavra para a gente trazer aqui o significado. Então, o que acontece é que o funcionário comparece ao trabalho, mas passa parte do expediente checando ali as cotações e tentando recuperar perdas. Esse comportamento naturalmente acaba causando erros no trabalho, distração, prazos perdidos e conflitos com colegas antes mesmo de resultar em uma falta. E por falar em falta, né, Du, pra gente ter noção, no INSS, afastamentos motivados por jogo compulsivo, classificados como ludopatia, subiram cerca de 60% em 2025 comparado a 2024. Interessante falar, a palavra ludo vem do latim e significa jogo, né? Jogo, brincadeira. Então aquele clássico jogo ludo se chama jogo. E quando a gente fala de ludopatia, estamos falando de uma doença mental reconhecida pela OMS, que é esse desejo incontrolável de jogar e apostar. E a matéria mostra que isso está cada vez mais comum, com mais da metade dos recrutadores afirmando que os colaboradores usam os horários de pausa, como o almoço, para apostar. 6 em cada 10 profissionais relataram uma queda na produtividade dos funcionários que apostam. Então isso é percebido pelos pares e pelas pessoas que trabalham junto com o apostador para além do gestor. É um problema real que as empresas têm encontrado. O Tribunal Superior do Trabalho avalia equiparar essa ludopatia a dependências químicas em disputas trabalhistas sobre demissão por justa causa. Na Câmara, está sendo discutido inclusive um projeto de lei que propõe proibir integralmente as apostas no país. Vamos agora para a quarta matéria do episódio.
O emagrecimento rápido provocado pelas canetas tipo Ozempic e Mounjaro desenvolveu um hábito que o e-commerce quase tinha extinguido, que é entrar na loja para experimentar a roupa antes de comprar. Para você ter uma ideia, mais de 2/3 dos consumidores que usam algum tipo de caneta emagrecedora afirmaram que o tratamento fez aumentar a probabilidade deles comprarem em lojas físicas. E entre quem já estabilizou o peso depois de usar as canetas, a preferência pela loja física é ainda maior. 91% dizem comprar mais presencialmente. Isso porque os corpos, mudando de tamanho em poucos meses, tornam o provador o lugar mais confiável para descobrir o novo caimento das roupas, não a tela do celular. É claro, então a pessoa vai até o local para ver como é que o novo corpo dela deve ser vestido. E trazendo alguns números aqui, o mercado global de canetas emagrecedoras foi avaliado em cerca de 63 bilhões de dólares em 2025 e tem projeções de superar 73 bilhões de dólares ainda esse ano. Aqui no Brasil, a chegada dessas versões genéricas deve impulsionar o setor para 5 bilhões de dólares, com 5,5% da população usando esses medicamentos. Vamos agora para a última matéria do dia. O custo de transportar o container mais comum de 40 pés da Ásia até o Brasil saiu de $3 mil em abril para $8 mil no início de junho. Depois, esse valor recuou para a faixa de $6.500 e deve continuar nesse patamar ao longo de agosto. Então, nessa quinta matéria, a gente vai aprofundar para vocês um pouquinho em como a Black Friday pode ser impactada pelo aumento no preço de containers. Vamos lá. E esse aumento, ele entra justamente no momento de negociações entre indústria e varejo, que vão definir os preços e as promoções da Black Friday de novembro. Na prática, algumas empresas podem até aceitar diminuir as suas margens de lucro, mas outras já estudam repassar uma parte desses custos para o consumidor, que é quem vai pagar a parte dessa conta. E o que está por trás disso que estamos te contando? Os ataques entre Estados Unidos e Irã levaram os navios a desviar pelo Cabo da Boa Esperança, derrubando a capacidade global de transporte a um nível parecido com o pós-pandemia lá em 2022. Além disso, o peso do frete não é igual para todo produto. Como o custo do container é fixo em dólar, os produtos mais caros acabam sofrendo menos. Já os produtos menores cabem em maior quantidade no container, e aí divide o custo entre mais unidades. Enquanto isso, os containers embarcados no pico, entre maio e junho, levam cerca de 60 dias para desembarcar. E é esse custo mais alto que está chegando ao Brasil só agora. Então, basicamente, pessoal, para resumir toda essa história e você entender como isso pode afetar o seu bolso, o ponto é o seguinte: aumentou o frete entre a Ásia e o Brasil, e como o custo para transportar um container é o mesmo, um celular de 10 mil, por exemplo, que é um produto mais caro, vai sentir esse impacto muito pouco no preço final, porque percentualmente vai ser muito pouco. Já um produto de 50, 100 reais, 200 reais, vai ficar proporcionalmente muito mais caro, porque ele é distribuído entre todos os produtos que estão ali dentro do container. E aí uma parte das empresas vai absorver esse custo, né? Então vai aceitar reduzir um pouquinho a margem, mas ao mesmo tempo outras empresas devem repassar ao consumidor. Por isso que tem chance de você pagar mais caro nessa Black Friday com o aumento do frete entre Ásia e Brasil, tá? Uma breve resumida aqui para fechar a matéria, e agora vamos de palavrinha dos patrocinadores e na sequência a dose de sabedoria. Mai, vou trazer hoje um dado aqui nesse anúncio. De cada 2 amigos seus, homens, estatisticamente, um deles vai ter isso que eu vou falar aqui agora, tá? 50% dos meus amigos, o que é? Mai, tô falando de alopécia androgenética, ou seja, calvície hereditária. Ixi, pior que eu tenho vários amigos que já têm uma entradinha, viu? E começa muito mais cedo do que a gente imagina, tá? Aos 30 anos, 30% dos homens já convivem com a calvície. Dá pra evitar, tá? E quanto mais cedo, melhor. E pra isso que existe o Alpecin C1, que é um shampoo alemão que chamam de doping pro cabelo. Ele tem complexo de cafeína que tem eficácia comparável ao minoxidil na prevenção de queda hereditária, mas sem efeitos colaterais. Em só 2 minutos no banho, ele já age na sua raiz. Que top, hein? Temos que passar pra galera testar já. Onde é que as pessoas podem comprar isso, Mai? O do Alpecin C1 é exclusivo da Raia e na Drogasil, loja física, site ou aplicativo. Ou seja, se você encontrar em qualquer outro lugar por preço mais baixo, já dá uma desconfiada. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você conhecer.
Bom, para nossa frase do dia, o nosso quote aqui de sabedoria para começar bem a semana, vamos de frase dele, um dos nossos convidados do 6 e 6, que vai estar no evento, Guilherme Benchimol, que é fundador da XP. E a gente tem uma fala dele aqui muito legal, que é a seguinte: se você faz o bem de verdade, o bem te retorna muitas vezes mais. Grande Bench, belíssima frase, muitas vezes mais, com toda certeza. E aí, em clima de evento, Mai, falou de evento, a gente tem que aproveitar a deixa, né? A gente lançou aí uma roleta de prêmios, tá? Se você entrar no link do evento aí agora, você vai rodar uma roleta, você pode rodar uma vez por dia, e aí você concorre a desconto de não sei quantos %, ingresso VIP de graça, leve um acompanhante de graça se você já tem ingresso, brindes do The News, tipo canequinha, moletom e tal. Tá bem legal a roleta, vale dar uma olhada no site e conferir, tá? Não tem jeito, a gente tem que trazer aqui pra vocês porque é uma baita oportunidade. Clica no link da descrição, gira a roleta e vê qual prêmio aí que você vai ganhar. É isso. Lembrando, uma tentativa por dia, você pode tentar hoje, amanhã você vai ter outro giro, aí na quarta outro giro. Então aproveita aqui o link da descrição. Mas de toda forma, belíssima frase do Benchimol, tá aí pra todo mundo, uma dose de sabedoria. Faça o bem, né? Faça o bem que vai te retornar. Não faça o bem porque vai te retornar, mas faça o bem, vai te retornar. Muito Então, bom, muito bom. Tu pegou Gostei essa, da você entendeu, né? entonação. Você entendeu? Não Entendi. faça porque vai te retornar, né? Não use isso como motivo pra fazer o bem, mas fazendo o bem, vai te retornar. E a gente finaliza assim, Mai? É isso? É isso aí, Du. Hoje eu queria mandar um beijo pra uma pessoa que escuta o podcast que eu encontrei nesse final de semana, que é a Maíra. Ela diz que adora ouvir os episódios todos os dias, então fica aqui o meu beijo. Muito obrigada por acompanhar a gente, Maíra. Muito bem, teve até abraço no fim do episódio. E assim a gente finaliza, pessoal. Ótima semana pra todos, vamos pra cima, agosto começando. Até amanhã e falou! Esse programa foi produzido por TNS.